falar para você hoje, como hoje é terça-feira de oração aqui no Projeto Semear, eu quero falar a respeito de um sentimento que nós temos. E esse sentimento tem 3 níveis, podendo chegar a óbito. E eu quero falar a respeito desse sentimento, tá certo? E o sentimento que eu quero falar nessa noite não é outro senão o medo, tá? O medo, ele tem 3 níveis, tá? Você vai entender isso já já, tá certo? Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer que muita gente não consegue prosperar por medo. Às vezes recebe um direcionamento, né, do Espírito de Deus. Às vezes tem até um tino próprio, né? E de repente tem uma ideia brilhante. Vou vender trufa, né? Teve alguém que começou a vender trufa, sim ou não? Alguém começou isso. E a ideia foi tão boa que muitas outras pessoas resolveram. Alguém começou a fazer pão, sim ou não? E depois foi tão bom que eu particularmente não conheço ninguém que não gosta de pão. Eu não conheço ninguém que não gosta de pão, não é? Então alguém teve uma ideia, um tino, ou o Espírito Santo iluminou. Aleluia. E não teve medo. Verdade. Se essa primeira pessoa tivesse medo, hoje nós viveríamos, né, menos felizes do que somos. Nós não teríamos o pão, não é? Nós não teríamos a trufa. Quem está entendendo? O medo impede que eu e você sejamos diferentes. Porque há um ditado popular que eu quero parafrasear, que diz que o sol nasce para todos, é ou não é? Isso é brilhante, sim ou não? Só que eu quero ensinar uma coisa para vocês: a sombra é só para os espertos. O medo impede que eu e você sejamos diferentes. Porque para ser diferente, nós temos que romper o limite do medo. Romper o limite do medo. Só que muitos de nós não entendemos que o medo, ele tem 3 fases diferentes. Só que para a grande maioria é simplesmente medo. E não é. Na fase extrema, na última instância do medo, você sabe que é capaz até de nos fazer esquecer que nós somos capazes de alguma coisa. Nós vamos viajar na palavra do Senhor, seremos breves essa noite. E eu quero conjecturar com você sobre isso. Porque eu quero que você saia daqui disposta a romper o medo da sua vida. Disposta a superar-se a ponto de que o medo não seja capaz de lhe impedir de nada. Amém, Senhor Deus. Até de estender a sua mão sobre alguém e determinar a bênção. Eu quero que você saia daqui entendendo que Deus lhe capacita a vencer o medo. Eu sei que em algum momento da sua vida você teve medo, né? Assim como eu. E eu tenho alguns medos ainda hoje. Eu tenho alguns medos. Porque eu sou ser humano normal, assim como você. E a nossa vida é uma vida, né, de imprevisíveis, sim ou não? As coisas acontecem de repente. Está tudo bem, de repente fica tudo mal. É assim ou não é? Você está com dinheiro, de repente fica durinho, liso, né? Da Silva. Certo? E para ficar liso é bem facinho, é só convidar a esposa para passear ali no shopping. Né? Por isso que inventaram, dentro de uma genialidade tremenda, o tal do cartão. Pois é, que você compra sem dinheiro, né? Que você compra sem dinheiro. Alguém inventou as Casas Bahia, né? Que paga a perder de vista.
Não sei se você está entendendo as genialidades que eu estou citando aqui. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos aprender a enfrentar os riscos. Thomas Edison, que criou a lâmpada incandescente, eu tive o privilégio de conhecer a casa de campo de Thomas Edison, numa cidade chamada Fort Myers, na Flórida. Lá é um museu, porque Thomas Edison não criou só o filamento da lâmpada, ele criou vários, mas várias ideias geniais surgiram de Thomas Edison. Mas aqui ficou mais evidente, mais famosa, é a lâmpada incandescente. Nós não nos utilizamos mais da lâmpada incandescente, mas a partir da ideia de Thomas Edison, surgiram essa lâmpada, por exemplo, fluorescente. Né? Existem lâmpadas frias, surgiu também o LED hoje, né? Que é a grande genialidade, né? Da iluminação. Eu quero falar para você do Thomas Edison porque ele rompeu o medo da sua vida. Ele explodiu o seu laboratório várias vezes porque ele queria chegar ao filamento da lâmpada. Antes não existia lâmpada. Hoje a gente se utiliza e não faz ideia da história, não é? Thomas Edison explodiu o seu laboratório várias vezes. E o seu ajudante por várias vezes dizia: Sir Edison, desista. E lógico que para comprar tudo de novo e reorganizar o laboratório, gera medo, sim ou não? Porque ele não explodiu uma, duas ou três vezes. Você imagina o medo de comprar tudo de novo e de novo? E acontecia regularmente. Até que chegou um momento que o seu ajudante, mais uma vez, disse: Senhor Edison, simplesmente diga, desista. Quantas pessoas aqui nessa noite já experimentaram uma palavra dessa para o seu coração, trazida de alguém que disse: desista. Você não serve para isso. Você não é preparado. Você não tem dinheiro. Você não é bonito. Você não é bonita. Você não nasceu numa família de nome. Ah, você é só um cearense. Quantas vezes a gente ouve essas coisas? Você não vai conseguir. Que não vai conseguir. Não é? Thomas Edison, assim como muitos de nós, ouviu isso do seu ajudante. Mais uma vez. E ele determinou no seu coração: mais uma vez eu vou tentar. Aleluia. E eu vou conseguir. Porque ele está dizendo para nós hoje: a sua memória perdura. Porque a memória daqueles que experimentam o sobrenatural perdura para a eternidade. Porque são exemplos a serem dados e que nós não podemos nos esquecer. Aleluia. Thomas Edison simplesmente disse no seu coração: eu consigo e eu vou conseguir. E mais uma vez, ele equipa o seu laboratório. E para a surpresa do seu ajudante, quando ele vai ligar a tomada, simplesmente o filamento começa a esquentar, e começa a emitir luz. Eu queria estar lá para ver um negócio desse, porque isso mexe comigo. E isso revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo. E se estamos aqui, não com lampião, graças a Thomas Edison, porque ele venceu o seu medo. Por isso que eu quero falar de medo. Medo, tá? Nós temos uma definição aqui de medo. É o sentimento de inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário. Você está entendendo o que é o medo? É aquela inquietação que a gente sente dentro da gente, e aí deixa a gente sem respostas, e a gente fica num estado como de choque, mas o motivo pode ser real, iminente, ou pode ser apenas uma ilusão. Você está entendendo o que é medo? Todos nós já sentimos medo, sim ou não? Ficar preso em cima da árvore lá,
não saber como descer, e imaginar que o único jeito de descer é se jogando, não é? Isso para os meninos. Para as meninas, né? Quando conhece o menino, né? Começa a namorar. Será que ele vai ser bom para mim? Será que ele vai dar certo? É assim ou não é? Nós vivemos várias situações de medo na nossa vida. Várias situações de medo. E o que me surpreende é quando recém-nascido, novinho, bem novinho, né? Não recém-nascido, mas bem novinho, 1, 2 aninhos, não tem noção de medo. Você já reparou? É. Se você botar uma criança em cima do muro e estender a mão assim e fazer assim, ó, vem comigo, o que a criança faz? Porque ela confia. Já entendeu por que a criança, para ela não ter medo? Porque ela confia. A criança simplesmente se entrega. Não sei se você está entendendo essa introdução. É que Deus está querendo que o seu povo se entregue. Aleluia. Se entregue. Sem reservas. Eu sirvo a Deus sem reserva. Eu sei que existe Deus e eu sei que existe o demônio. Só que no meu coração quem é maior? Deus. Isso precisa ser uma ideia incondicional. Só que o inimigo das nossas almas, ele veio com o intuito de ludibriar esse entendimento. E aí tem muitas vezes que a gente até duvida se Deus é maior, se Deus vai livrar, se Deus vai entrar com a provisão, se Deus vai falar, se Deus vai cuidar, se Deus vai fazer o sobrenatural. Não sei se você está entendendo. Que o medo é uma estratégia do mal para roubar a tua razão. Você está entendendo? Certo. O medo tem 3 etapas. Crescente, ou melhor dizendo, decrescente, né? Porque veio para debilitar, né? Então se veio para debilitar é decrescente. O primeiro estágio, que é chamado de medo propriamente dito, tá? É aquele sentimento de inquietação, porém que não mexe com a nossa razão. Aquele medinho, né? E você grita lá, ai que medo, né? Aquele medinho assim que você toma através de um susto, que teu corpo gela, mas depois vê que é uma brincadeira. Aquele medo que as crianças provocam, né? Quando fazem uma arte, e você olha e grita, ai meu Deus! E a criança estava brincando com você. Ela não ia fazer aquilo, foi só um susto. Quem está entendendo esse medo? É um medo simples, um medo controlável, tá? É um medo que nós podemos exemplificar pela Bíblia através da vida de um rei de Israel, tá? O rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. E eu gostaria de mencionar isso com você, porque aqui é um exemplo claro de medo, tá certo? Um medo que não nos desequilibra, tá? Então lá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3 diz, então Josafá teve medo. Olha aqui para mim. Veio uma notícia que viu uma grande multidão contra Josafá. Logo ele pensou, vamos entrar em guerra, e se é uma grande multidão, provavelmente a gente vai perder. E a perda de maior valor que há para Josafá é o povo, porque ele é rei. Ele é rei. A questão que está aqui sendo proposta é, o que fazer com esse medo? Entende que tem muita gente que desiste, já no medinho, já desiste de alguma coisa? Ah, eu tenho medo de falar em público, e aí desiste de falar da palavra, e alguém não recebe a palavra, e alguém não aceita Jesus? Quem está entendendo? Ah, eu tenho medo de encarar lá,
o entrevistador para aquela porta de emprego, e simplesmente por medo não, logo continua desempregado, né? Uma coisa está para a outra. Entende que o medo, em muitos casos, tira a felicidade de alguém? O rapaz está ali, gostou da moça, aquela moça provavelmente é uma bênção para ele, mulher de Deus, de oração, vai ser um grande casamento, ela vai ser ajudadora. Aí o rapaz simplesmente tem medo de... Ué? Quem está entendendo? Os medos nos debilitam em várias áreas das nossas vidas. Várias áreas das nossas vidas. Josafá recebe a notícia que vem uma grande multidão contra ele. O texto aqui no versículo 3 diz que Josafá teve medo. Mas vamos ver o que ele fez? Diz assim: e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Você entende que tudo vai depender de como você vai reagir ao medo? Você tem duas coisas para fazer, meu querido e minha querida. Ou você parte para cima, ou você simplesmente entra num casulo. E quer saber? A grande maioria das pessoas fazem, sabe o quê? Entra no casulo. Você sabe aonde tem mais pessoas geniais reunidas no mesmo lugar? No cemitério. Pessoas incríveis, pessoas que mudariam o mundo, pessoas que revolucionariam uma época, pessoas que impactariam a humanidade de uma vez por todas. Mas são simplesmente pessoas desconhecidas, porque viveram a sua vida como se nunca tivessem vivido, mediocremente, e sem superar-se nos medos. Quem está entendendo? Você está aí para fazer diferença, e Deus sabe tanto disso que Ele escolheu você. Glória a Deus. Porque Deus não escolhe perdedores. Deus é vencedor e Ele só escolhe vencedor. Aleluia, Senhor. Entende quando o anjo apareceu a Gideão? Gideão estava malhando o trigo no lagar. Se você não sabe o que é o lagar é como uma piscina para se pisar as uvas. Sabe o que ele estava fazendo? Ele colheu o trigo e levou para essa piscina. Em vez de pisar a uva, ele estava... Malhar o trigo é tirar as sementes de trigo, né, dos galhos. Porque vinham os midianitas e roubavam a sua colheita, saqueavam tudo. Gideão vivia com medo dos midianitas. Então ele malhava o trigo no lagar de pisar uvas. Aí o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: homem valente! Parece coisa de louco. O sujeito está fugindo de midianita, está escondido ali. Aí o anjo aparece: homem valente! Parece que Deus é doido, irmão. Mas sabe o que é? É porque Deus, Ele olha, Ele enxerga além do natural. Ele consegue enxergar lá dentro de você e saber que você é especial. Aleluia! Foi por isso que Deus te escolheu. Oh, aleluia, Pai! Aleluia! E você não pode ser menos daquilo que Deus pensa sobre você. O que falta é nós começarmos a nos conhecer. Glória a Deus. Amém? Amém. Josafá falou para Deus assim: eu não tenho como ir de contra essa multidão que está lá. E aí é exatamente nesse momento que Deus diz o seguinte para Josafá: não temas. Diga, não temas. Não temas. Deus tem 365 não temas na Bíblia para você e para mim. É um não temas para cada dia do ano. Deus diz para Josafá: não temas. Essa peleja não é tua. Você não vai ter que pelejar, porque essa peleja é minha. Eu pelejo por ti. Olha que coisa. Glória a Deus, aleluia.
seus filhos para viver as suas vidas por medo. Eita, agora pegou ruim. Você não cria o seu filho para você, minha querida. Você cria o seu filho para o Senhor. E se você ensinou o seu filho no caminho que deve andar, vai ser mais fácil para ele. Se não, e se o Senhor quiser, vai ser pela dor, mas vai ser Do jeito que ele ele quer. Aleluia. quem está entendendo? Glória a Deus, aleluia, Pai. Qual é a ação para o medo? A gente aprende com Josafá. Qual é? De orar, Jejum. não é? E jejuar, e clamar ao Senhor. Aleluia. A ação para o medo é buscar o Senhor. Diga, eu venço meus medos. Buscando o Senhor. Aleluia. Só que eu quero falar também do medo no segundo estágio, que é o estágio mais aprofundado. E agora as coisas ficam um pouquinho mais estreitas. Porque agora a gente vai falar do medo no estado de pavor, que é sinônimo de horror ou temor. Tá? Talvez você pense assim, tem coisa pior? Tem. Já a gente chega lá. O segundo estágio do medo é o pavor. O pavor é aquele sentimento que nos dá vontade de se esconder. Aí é mais profundo, sim ou não? Josafá teve medo e quis encarar. Porque aquilo não abalou ele em estado de pavor. Porque o estado de pavor dá vontade da gente se esconder. Sabe aquele pavor quando o galego bate na porta lá e você não tem dinheiro para pagar? E você pede para tua mulher dizer: vai lá, filha, diz que eu não tô. Sabe aquele pavor, irmãos, de que a sua vida está entregue nas mãos de outro? Isso é terrível, né? Como por exemplo um assalto, e você vê o assaltante extremamente enlouquecido, e que você percebe que a qualquer momento ele pode dar um tiro, e que você pode ser possivelmente um alvo. Isso gera em nós um alvo. E você percebeu que quando dá um tiro, uma grande parte das pessoas se jogam no chão? Porque é a tentativa de se proteger, se esconder, sair da linha de alvo potencial. Sim ou não? Entende que o pavor é o temor extremo a ponto da gente querer se esconder? E é por isso que Davi escreveu o Salmo 34, versículo 4, que ele diz assim, ó: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Porque Davi teve medo a ponto de querer se esconder. Eu vou provar isso. Lá em 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21, versículos 10, de 10 a 13. Aqui que momento nós estamos? Nós estamos no momento, tá, onde Davi é perseguido por Saul. Saul entende que Davi é ungido, o próximo rei. Saul não queria deixar de ser rei e agora persegue a Davi, né? 1 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 10. E agora Davi, com medo de Saul, com medo da represália de Saul, com medo dos ataques de Saul, ele não tem para onde ir e só resta para ele se acolher lá nas terras dos filisteus. Quem são os filisteus? Os filisteus são o povo da onde havia um gigantão, que ele, quando era bem novinho, encarou e derrubou o grandalhão, e matou o grandalhão, e deu vitória ao seu povo. Ele agora está sendo perseguido pelo seu próprio rei, do rei Saul. E agora ele não tem para onde ir. E para onde ele tem que correr agora? Lá para o meio dos filisteus. E quando ele vai lá para o meio dos filisteus, é onde entra o texto que nós estamos aqui em mãos. Né? 1 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 10. O texto diz assim: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante do Saul e foi para Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhes disseram: este não é o Davi. Tem sempre alguém para lembrar de alguma coisa para te arrebentar. Pode ter certeza, não tem sempre alguém para lembrar alguma coisa para te dar uma rasteira.
Estava tudo certo, o rei não estava lembrando da história, mas apareceu um para lembrar. Esse não é o Davi, o rei da sua terra. Ele nem rei era ainda, mas o povo já estava reconhecendo ele como rei por causa da unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E agora ele pergunta, né? Este não é Davi, o rei da sua terra? Aí ele diz assim: não é a este que se cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou esta palavra, considerando-as consigo mesmo, ou seja, ele ficou... Olha, Bíblia fechada. A gente está falando tanto de Bíblia fechada essa semana passada, né? Eu nem considerei a princípio isso, mas apareceu aqui. Davi guardou essas palavras consigo mesmo, né? Considerando-as. E teve muito... O texto diz aqui muito medo, mas na verdade é pavor. Você está entendendo? E teve muito medo de Aquis, rei de Gade. Agora olha o versículo 13, é incrível. Incrível o versículo 13. Diz assim: pelo que se contrafez. Olha aqui para mim. Sabe o que é se contrafazer? Eu estou aqui olhando para você e de repente... Esse é se contrafazer. Você está aqui de um jeito e de repente... Aí o texto diz: pelo que se contrafez diante deles, do jeito que eu fiz com vocês, Davi fez diante lá dos filisteus. Aí diz assim: em cuja mão se fingia doido. Ele se contrafez e a sua mão se fingia doido. Engravatava nos pórticos das portas e deixava correr saliva pela barra. Então vamos fazer de novo. Ele se contrafez, as mãos pareciam doidas, ele se esgravatava e deixava correr a baba sobre a sua. Davi se fingiu de... Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Deus deu livramento a Davi. Glória a Deus. Se você continuar o texto, você vai ver que alguém disse assim: ah, esse herói aí dos filisteus está enlouquecido, deixa ele por aí mesmo. E ele passou um grande tempo no meio dos filisteus se fingindo de... Eu queria abrir aqui só um parênteses bem rapidinho, contar a história do sujeito que estava na selva, estava lá na mata, gente do interior, e resolveu ir para a mata orar sem a direção de Deus. E foi orar. Só que apareceu uma onça. Ir sem a direção de Deus é furado, viu? Apareceu a onça. E o único jeito dele fugir da onça era fazer o quê? Subir árvore não adianta, porque a onça sobe. Correr, a onça é mais rápida. Só que tinha um lago lá bem pertinho. O que restou para ele? Se jogar no... Aí ele se jogou no lago, aí a onça desistiu dele, e ele foi nadando para o outro lado, e ele foi meditando: glórias a Deus que me livrou, eu sei nadar. Nas coisas mais simples da nossa vida, nós vemos a mão de Deus, irmãos. Deus deu a sabedoria para Davi se fingir de doido, e ele ficou lá, naquele povo, sem ser polido, né? Sem ninguém mexer com ele. Mas entenda, tudo isso porque Davi estava com pavor. Ele estava com temor. Temor. Entende o segundo estágio do medo? O que nos leva? Alguém teria coragem aqui de se estribuchar aí pela rua aí? Se enrolar ali no poste ali em frente ao Fabiano ali, ó, e começar a babar, deixar a baba cair pela baba? Você diz que não, mas na hora do pavor você não faz ideia até capaz. Você não faz ideia do tamanho do muro que eu subi para atravessar por outro lado, porque o sujeito estava com uma arma, uma espingarda de sal grosso para acertar no meu fiofó. Porque eu fui roubar os aipim lá. Isso lá em São Luís do Maranhão. Eu estava morando em São Luís do Maranhão. Fui roubar aipim do cara. E o cara começou a dar tiro de sal. Eu era menino de 11 anos, mais ou menos, 12 anos. Você não faz ideia do tamanho do muro que eu pulei, irmão. Né? Eu não sabia que eu tinha aquela habilidade toda. Tudo por causa do... Pavor. mais do que medo, pavor.
E eu sei que vocês já aprontaram também as poesias aí, só que vocês ficam caladinhos, né? Mas deixa quieto, né? Certo, queridos? A oração é o segredo para a gente fugir do pavor. Por isso que o Salmo 34, versículo 4, Davi diz: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Como a gente foge do pavor? Buscando o Senhor, orando. Não é se desesperando, não é ficando por aí, por ali, não. É orando, dobrando os joelhos, colocando a boca no pó e falando com Deus. Mas eu quero falar do terceiro estágio, do estágio mais perigoso, tá? O estágio mais perigoso, do medo. Nós vimos o medo, o pavor e o terceiro estágio, que é o terror. Diga terror. Terror. O que é terror? O que é ficar aterrado? É ficar assombrado, espantado, ficar em pânico. Esse estágio do medo faz com que as pessoas esqueçam do que elas são capazes, das habilidades que têm. E eu quero exemplificar isso bem rapidinho com você através da vida de Pedro. E eu quero convidar você a abrir lá em João, no Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz assim o texto: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Versículo 6 diz: então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Versículo 7 diz assim, preste atenção: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Por que Pedro se jogou no mar? Porque era Jesus, né? E ele estava peladão, na calha, como diz o carioca, né? Peladão. E ele se envergonhou pela presença de Jesus, até porque Jesus já tinha morrido na cruz. Ele não poderia esperar na presença de Jesus. Jesus tinha morrido na cruz, ele viu Jesus morrer, ele viu Jesus morto, sim ou não? Sim. Agora é o momento que Jesus aparece ressurreto, e agora aparece aos seus discípulos na praia, e Pedro agora toma um susto, porque ele tinha voltado à vida que tinha antes de pescador, vivendo uma vida comum. O que acontece é que quando ele tem a notícia que Jesus está ali, ele, por vergonha de Jesus, se joga no... Mas por que ele se jogou no mar? A resposta é porque ele sabia? Parece uma coisa, né, insignificante, não é? Alguém que não sabe nadar se jogaria no mar? Lógico que se não tivesse uma boia, né? Um coletezinho daquele bacana, né? Certamente preferiria encarar a cara feia de Jesus. Não é? Por que Pedro se joga no mar? Diga: porque ele sabia nadar. Eu quero levar você. Então Pedro sabia nadar. Estamos de acordo com isso? Sim. Até porque ele era pescador. Eu nunca vi um pescador que não sabe nadar, né? Eu acho que se alguém começa, desiste em pouco tempo. Aqui nós somos numa área pesqueira, né? E eu tenho aprendido muito sobre negócio de pesca. Inclusive eu tenho até tentado pegar uns peixinhos. Eu peguei um dia desse aí, um enorme, desse tamanho, sabe? Né? E fiquei com vergonha de registrar. Mas eu fiz uma festa danada, porque foi o meu primeiro, queridos. Né? Mas assim, começa, não é? Eu não vou crescer? Eu vou crescer, não tenho tempo ainda, né?
Queridos, veja bem, Pedro sabe nadar. Fechamos questão? Não vamos viajar agora lá no Evangelho de Mateus, para você ver o que o terror faz com uma pessoa. Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22. O texto diz assim, ó: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em cair da tarde, lá estava ele só. Jesus orando sozinho e os discípulos no barco atravessando de um lado para o outro. De um lado para o outro. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, foram o quê? Na minha versão diz aterrados. Aterrados significa que eles estão aterrorizados, em terror. Terror, tá certo? Em pânico, em espanto total. Aí diz assim o texto ainda, depois de aterrar, ficaram aterrados ou em terror. E exclamaram, é um fantasma. Os crentes da época fizeram isso. Se deu conta que os crentes da época não conheciam Jesus? E pensaram que era um fantasma. Você imagina, no meio do mar, tudo escuro, um vento batendo bacana, o barco balançando para lá e para cá. De repente aparece uma luz em cima do mar, com cabeça, braço, perna, tudinho. E essa luz vindo na sua direção, você vai gritar o quê? Não tem outra coisa para gritar. Mas salve-se quem puder, meu irmão, porque o bicho está pegando para o nosso lado. A gente usa essa linguagem de hoje, né? Disseram fantasma, né? E tomados de medo, gritaram. Pensa em homem gritando. Aqui na semana passada apareceu uma barata aqui. As mulheres gritaram. E os homens? Também. Só que apareceu um valente, né? A saber, Sid Gley, ali, ó, que deu uma chinelada no bicho e encerrou-se, né, a grande festa da barata. Mas tá pensando que teve homem que subiu na cadeira? Teve. Tem homem que tem medo de barata, irmão. Pensa nojo, né? A gente prefere dizer que é nojo, para não dizer que é medo, né? Até porque os cabra-machos, né, vão dar o braço a torcer nada. Eu tenho nojo. Não nojo nada, eu tenho medo. Mas vamos deixar isso de lado. E o texto diz assim agora no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Imediatamente porque ele viu que seus discípulos estavam aterrorizados, irmão. Vai saber o que eles fariam na loucura, no desatino. O texto diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Esse sou eu, disse o nome dele? Ele falou, sou Jesus. Ele falou, sou Jesus Cristo de Nazaré, aquele que chamou vocês, que ficou com vocês e educou no conhecimento, que expulsei demônio, vocês viram, e fiz brotar pão da onde não tinha, e fiz brotar peixe, e multipliquei. Ele falou, ele se identificou quando ele disse, sou eu. É uma coisa incrível, irmão, incrível, que você atende um telefonema, irmãos, de um número que você nunca viu na vida, e pergunta, alô? Aí você me pergunta, quem é? A pessoa diz, sou eu. Tá no pé. Para entender? Né? Aí a pessoa responde. Certo? Aí a pessoa responde, sou eu. O Chapolin Colorado. Eu já experimentei essa experiência, querido. Pensa como eu fiquei bravo. Mas vou deixar isso de lado também. Eu sei que Jesus se preocupou com o terror dessa gente. Certo? E agora, irmão, inesperadamente, aquele mesmo sujeito que a gente descobriu que ele sabia nadar. Como é que é o nome dele?
Pedro. O mesmo sujeito que ele sabia nadar, ele diz assim, olha o que ele diz para o Senhor no versículo 28. Respondeu-lhe Pedro, se tu és o Senhor, ele não disse o nome? Jesus disse o nome? Olha a ousadia desse cara. Meu Deus, você é um fantasma mesmo. Ele ia se arrebentar todinho, sim ou não? Sim. Aí ele diz, ó, se tu és o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha, esse homem sabia que Deus é poderoso na pessoa de Jesus. Ele viu os milagres, mano. Ele viu o que Jesus fez nas aldeias, nas cidades. Ele viu o que Jesus fez com o demoniado gadareno. Ele viu o que Jesus fez lá quando encontrou com aquele esquife, aquela criança morta. Ele sabia da autoridade e do poder do Senhor Jesus. Aleluia. E agora aquele cara desafia Jesus. E desafia também o fantasma, né? Porque se não é Jesus, é um fantasma. Ele não sabia. Porque se ele soubesse, ele não perguntaria. E diria, se tu és mesmo. O que acontece, irmãos? O que Jesus diz para ele? E disse-lhe, versículo 29, vem. Mas ele não disse se era Jesus, simplesmente ele disse, vem. Tu confiaria nesse vem? Vocês estão percebendo que o negócio é mais complexo do que a gente imagina? Você confiaria nesse vem de uma luz que está lá do outro lado, tu não consegue ver a cara de quem é? E ele vem, e tu está no alto do mar, o vento está batendo o barco para lá e para cá, e o sujeito está querendo andar para cima da água. Entende que Pedro, ele foi por fé. E eu quero crer que mesmo se fosse um fantasma, aonde Jesus estivesse, daria a autoridade dele de andar sobre o mar, porque ele estava com fé em Jesus e não no fantasma. Aleluia. Quando ele disse, vem, Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Até aí está bacana ele andando por sobre as águas, né? Você imagina? Versículo 30 diz, reparando, porém, na força do vento, Pedro parou de olhar para Jesus e passou a olhar para quê? Para a força do vento. De repente ele percebe que ele está onde? Em cima da água. E aquele vento batendo. Ele parou de olhar para a luz de Jesus. Ele parou de olhar para Jesus. Entende? Quando o crente para de olhar para Jesus, é a hora que ele começa a afundar. Começa a descer. Começa a ser agora submergido. E vai submergir devagar, viu? Não é de uma vez não. É devagarzinho. Vai afundando. Porque tirou os olhos de Jesus. Diga, eu não posso. Jamais tirar meus olhos de Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve esse medo aqui, irmãos. É assombro, o pânico, o terror. Tá? E começando a submergir. Submergir significa que ele estava entrando por dentro de água, não é isso? Gritou. O que ele gritou? Mas Pedro, olha aqui para mim. Sabia? Não. Você entende o que o terror, o pânico causa na gente? A capacidade de esquecermos daquilo que nós sabemos. Pedro precisava pedir socorro para Jesus? Não. Ele viveu a vida toda naquele mar ali, mar da Galileia. Entende que o medo fez com que ele perdesse o seu equilíbrio? O temor, o assombro, o pânico, tira a gente da razão. E é o que o diabo está querendo fazer na sua vida, te tirar da razão. Te tirar da razão. Mas eu quero encerrar essa mensagem com você. Tá? Porque nesse momento que ele está afundando, ele diz, salve-me para quem? Jesus. Então ele acabou de fazer uma oração. Aleluia. Porque ele pediu socorro para quem? Jesus.
Entende que não importa como está a tua vida, se medo, ou pavor ou terror, Jesus ele é poderoso para te ajudar nessa hora e mudar a circunstância da tua vida. Glória a Deus. Como eu já disse hoje, na Bíblia existe 365 não temas. Mas desses 365 eu quero mencionar um para a gente encerrar, que está em Isaías 41, versículo 10. E diz assim o Senhor, através de Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?